A gente vai compartilhar um texto que falou muito ao nosso coração, que é o texto de 1 Pedro. Foi tema do Icônio, o pastor Márcio Leal que levou até a mensagem. E aí eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Pedro 5. Vamos ler os versículos 6 e 7. Abram suas Bíblias ou acessem suas Bíblias aí, como vocês utilizarem essa plataforma. Vamos ler 2 versículos e entender um pouquinho o que ele pode nos trazer de mensagem. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, como tua igreja, tua noiva, o teu corpo, Senhor. Nos dá discernimento espiritual, ó Pai, para esse momento, que a gente realmente entenda o que tu queres para o nosso coração através dessa leitura da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Como o Darley falou, eu sou presidente da Federação de Mocidade aqui da nossa região. Eu moro em Recife hoje, mas faço parte de uma igreja IEC Cavaleiro, que fica na cidade de Jaboatão, bem do ladinho aqui de Recife. Aqui nós somos da Associação Koinonia e a nossa FEMEC também herdou o nome. E nós somos a FEMEC Koinonia. Então, mais uma vez, é muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos lá. Aqui o apóstolo Pedro, né, o grande Pedro, que também o começo do livro de Atos fala muito, né, desse Pedro após a subida do Senhor aos céus, né? Então, ele tem duas epístolas, né, primeira e segunda Pedro. E como no começo do capítulo ele fala, né, ele se apresenta, em 1 Pedro 1:1, como apóstolo de Jesus Cristo, e ele escreve essa sua epístola para crente, né, para forasteiros que estavam ali em Ponto, Galácia, Capadócia. E aí o versículo 2, né, ele fala, né, que eles são eleitos segundo a presciência de Deus, e é muito bom ler palavras que são feitas para crente, né? E o capítulo 5, além de dar alguns deveres para presbíteros, pastores, ele chega nesses vários conselhos que ele chama nessa última epígrafe, né? E aí, principalmente falando sobre esses versículos 6 e 7, ele começa com uma palavra tão difícil, né, que é humilhai-vos. Talvez aqui ninguém goste de se humilhar, né? Isso acaba com, às vezes, o que a gente gosta muito de ter, que é, eu consigo, eu posso, eu não vou me rebaixar, eu não vou me rebaixar para fulano. Mas a cultura do reino é um pouco diferente, né? Para não dizer muito diferente da nossa. De que é melhor dar do que receber, bem-aventurado é quem chora, né? E aí a gente vai aprendendo um pouco disso. E aí ele fala, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que seja oportuno vos exalte. A gente precisa ter bastante cuidado em relação a essa exaltação, para não esperar que a gente vai estar em posições de homens de muito poder, né? Mas a gente precisa crer que a maior exaltação que o Senhor nos dá é ter acesso à vida eterna, é ter acesso à salvação que Ele nos dá, é ter esse privilégio de, apesar de nós, Ele agir em nós, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E ele fala, o versículo 7, eu entendo como a gente vai se humilhar. Porque ele começa o versículo 7 falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E por que ele fala isso? Porque quando a gente lança ansiedade ao Senhor, a gente diz, Senhor, eu realmente não consigo. Quando a gente lança essas preocupações, essas dores ao Senhor, a gente está se humilhando e dizendo, Deus, realmente eu não consigo sozinho. Eu reconheço que tu és soberano, poderoso, os meus problemas, porque o Senhor cuida melhor deles do que eu. E ainda o versículo 7, ele traz a explicação disso, né? Por que a gente precisa lançar? Por que a gente deve lançar essa ansiedade e preocupação ao Senhor? Porque Ele cuida de nós. A gente não vai lançar ansiedade para que o Senhor cuide. Não, Ele já cuida da gente. Então, como prova disso, né? Descanse no Senhor.
a ansiedade, preocupação, dores, angústias, problemas, elas sempre vão aparecer. A gente não pode dizer que a gente é alheio disso, né? O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, pois o Senhor, né, que veio ao mundo em forma de homem, disse que ele venceu o mundo, né? Então ele nos dá essa palavra de encorajamento. Então ele cuida da gente, né? Mas esses momentos vão aparecer, eles vão nos visitar, essas dificuldades vão bater na nossa porta, mas como eu disse, elas vão nos visitar, elas não vão fazer morada em nós, porque nós temos uma alma revestida do Senhor, nós somos eleitos. O próprio livro de 1 Pedro nos chama, né, de geração eleita, de sacerdócio real, escolhido, separado pelo Senhor. A gente não vive mais em escravidão do pecado. Claro que a gente peca todos os dias, né, mas o Senhor já morreu pelos nossos pecados, os pecados que a gente cometeu, os pecados que estamos cometendo nesse momento, os pecados que a gente ainda vai cometer amanhã, depois, ano que vem. O Senhor já morreu por esses pecados e já nos perdoou por eles também. Então, o Senhor, ele nos ama incondicionalmente. Nos dias em que a gente está mais juntinho dele, com mais intimidade, com mais comunhão com o Senhor, ele nos ama muito e ele cuida de nós. E naqueles dias em que a gente não está tão perto dele assim, ele não deixa de nos amar, ele não deixa de cuidar menos de nós, porque nós estamos na mão do Senhor, nós estamos sendo cuidados e guardados por ele. E é diferente de segurança humana, né? É muito diferente quando a gente é seguro por alguém do que a gente ser seguro pelo Senhor. Então, vamos dar graças ao Senhor por esse cuidado dele. E que realmente a gente afirme essa certeza em nosso coração de que, Senhor, está realmente difícil, está realmente complicado, mas eu creio que é o Senhor quem cuida de mim. Eu creio que é o Senhor que cuida de nós. E também um texto muito bom que fala sobre ansiedade, é bastante conhecida, do Sermão do Monte também, Mateus 6. Se você puder voltar um pouquinho aí sua Bíblia e abrir em Mateus 6. Jesus ali fala de muitas coisas, né, durante o Sermão do Monte. E esse texto de Mateus 6 fala sobre ansiosa solicitude pela vida, principalmente o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes é muito comum, né, a gente se desesperar, a gente se aperrear, se agoniar, mas a própria palavra do Senhor, o próprio Senhor nos diz que o Senhor sabe do que a gente precisa, né? A grande diferença é a gente se alinhar com essa vontade do Senhor, sabe, pensando como o Senhor pensaria, agindo como o Senhor agiria. Ainda nesse texto já de 1 Pedro, né, voltando, nós lemos os versículos 6 e 7, o 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu vejo muita conexão aqui nesse versículo 9, porque ele diz: ó, irmãos, eu não estou desmerecendo as dores de vocês. Apenas pensem, fiquem firmes. Muitos irmãos também estão sofrendo como vocês. E é diferente quando a gente acha que sofre sozinho do que quando a gente sabe que irmãos também sofrem com a gente, né? Então, o irmão que mora perto da gente, que senta ao nosso lado da igreja, pode nos ajudar nas nossas dificuldades, seja ajuda em oração, ou seja outro tipo de ajuda, né? Desde que a gente confie, resista firme na fé. E o versículo 10 é maravilhoso, eu acho que ele acaba lindamente esse texto, que é assim: ora, o Deus de toda graça, que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Glória a Deus por isso. Nada do que a gente passa é em vão. Olha o que isso vai gerar: aperfeiçoamento, firmeza, né, força, ou melhor, firmeza, fortificar e fundamentar.
Então, nada do que a gente passa é em vão. Para a gente ter habilidade em alguma coisa, a gente precisa lutar muito. Quem está aprendendo a dirigir, quem está em um emprego novo, quem está na faculdade nova, num trabalho novo, a prática ali, a luta, o erro é que gera o aperfeiçoamento. Não é diferente na caminhada cristã. Então, a gente passa por essas dificuldades, mas o Senhor sabe o que a gente precisa. Então, se a gente precisar passar por dores, nós vamos passar. É difícil, né, aceitar isso, falar e concordar, mas essa é a verdade. Se o Senhor acha que precisamos ser aperfeiçoados, nós passaremos por momentos assim. Então, que Deus nos ajude, né? Momentos difíceis sempre vão existir, mas a diferença de nós entre os gentios, né, é que nós cremos em quem é acima de nós, quem cuida de nós acima de tudo, que é o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio de ler a Tua palavra. Obrigado por essa mensagem. Tranquiliza o nosso coração em Ti, Senhor, tendo a certeza de que o Senhor cuida de nós. E é importante a gente conhecer quem é esse quem cuida de nós, ó Deus. Então, por isso, desperta a gente a orar mais, a ler mais a Tua palavra, Senhor, entendendo, ó Pai, que o Senhor sabe do que precisamos e que no fim de tudo, ó Deus, nós seremos aperfeiçoados por Ti. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui compartilhando dessa mesma fé, ó Deus, crendo que Tu és um Deus soberano. Muito obrigada por essa oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus, amém.